A próxima parte desta história é a mais incrível de todas, mas eu juro que realmente aconteceu. A criatura cuspiu o braço de Milton de sua boca, olhou para Ross, que estava urinando nas calças a 6 pés de distância do monstro, e disse: "O que está acontecendo com você?" Juro por Deus que isso aconteceu. Agora, não acho que a criatura pudesse falar nosso idioma. Não acho que pudesse entender espanhol também. Mas eu vi vídeos de gatos que soam como se estivessem dizendo olá, e vi cães que soam como se estivessem dizendo eu te amo. Quero dizer, na noite anterior, ouvimos o pé grande imitar 1000 criaturas diferentes enquanto aterrorizava nosso acampamento, então não é fora do lugar pensar que este monstro tinha ouvido essas palavras em algum lugar antes e decidiu aleatoriamente imitar essas palavras específicas neste momento específico. Mas, meu Deus, foi um péssimo momento. E que momento foi para Ross ouvir a besta dizer isso? Ross instantaneamente virou a cabeça para ele, e com um olhar de eu te disse, um enorme sorriso se espalhou por seu rosto. Ele esticou o pescoço para olhar a imensa criatura à sua frente, limpou a garganta e então disse, com um sotaque ridículo e vagamente britânico: "Ó, grande Deus da floresta, posso te oferecer um cigarro?" Ele tirou um cigarro do bolso e o estendeu para o gigante. Eu não podia acreditar no que meus olhos estavam vendo. Isso era ridículo. O colosso peludo colocou gentilmente o braço despedaçado de Milton no anzol e, com cautela, se aproximou da mão de Ross, como se fosse dizer: "Ei, obrigado, eu precisava fumar." E então, ele acendeu um com ele. Ross virou a cabeça para nós. Nunca vi um sorriso tão amplo. O deslumbramento em seu rosto evocava imagens de crianças em zoológicos interativos quando veem uma lhama pela primeira vez e acreditam que estão participando de uma experiência única na vida. Só que, no caso de Ross, suponho que isso foi realmente verdade. Ross limpou a garganta mais uma vez e disse: "Sim, certo, sim, meu bom amigo Simio, você gostaria." Em um instante, o braço estendido do pé grande se arremeteu e agarrou o braço estendido de Ross pelo cotovelo. O único som que Ross teve tempo de pronunciar foi um desconcertado, o antes que o animal o lançasse por cima da cabeça e o esmagasse contra o chão de pedra da boca da caverna. Não havia dúvida em minha mente. Ross tinha morrido no impacto. Sangue e entranhas voaram em todas as direções, mas a criatura continuou a despedaçar e a sacudir o cadáver até que Kenny disparou sua espingarda e o atingiu na seção média. O macaco gigante deixou cair a polpa ensanguentada que até alguns momentos atrás tinha sido Ross e voltou sua atenção para nós. O monstro olhou para baixo e colocou sua enorme mão sobre a pequena ferida de espingarda que tinha deixado em seu estômago e a afastou, revelando uma pequena quantidade de sangue. Acho que a expressão em seu rosto era de surpresa, mas não posso ter certeza. Mesmo que a ferida fosse geralmente insignificante para uma criatura desse tamanho, não acho que alguém já tenha feito sangrar antes. Ele se inclinou e começou a cobrir a ferida com folhas e terra. Aproveitamos essa pausa para ir em direção ao acampamento. Os 3 atravessamos a floresta o mais rápido que pudemos. Não demorou muito para que nossas pernas começassem a arder e ficássemos sem fôlego, empurrando nosso corpo ao limite na inclinação do caminho da montanha e sob o peso de nossas grandes mochilas. Mas seguimos em frente. Os galhos nos açoitavam os braços e o rosto como chicotes enquanto nos agachávamos entre a folhagem espessa. Não demorou muito para que a floresta ao nosso redor tremesse com um rugido incrível. A perseguição estava em andamento. Poderíamos dizer pelos rugidos periódicos da besta que ela estava nos alcançando rapidamente. Ela nos alcançaria em breve, e não tínhamos chance de ganhar essa luta. Agarrei Kenny rapidamente, nos borrifei com uma garrafa de urina de raposa vermelha que eu tinha trazido para cobrir nosso cheiro. Depois peguei um punhado de terra e agulhas de pinheiro e comecei a esfregar todo o corpo, e pedi que eles fizessem o mesmo. Depois de cerca de 1 minuto fazendo tudo o que podíamos para esconder nosso cheiro, arrastei os 2 para um arbusto denso e disse para ficarem o mais quietos possível. Só podia esperar que tivéssemos feito o suficiente para cobrir nosso cheiro. Seria difícil, considerando o quanto tínhamos suado. Depois de 2 minutos no mato, o cheiro rançoso da criatura voltou. O suor escorria pelo meu rosto, e meu coração batia tão rápido que eu tinha medo de que me delatasse. Pressionei-me mais profundamente no arbusto, meu corpo tremendo de medo antecipado. O cheiro de terra úmida se misturava com o cheiro acre do pinho,
tudo mascarando meu próprio cheiro enquanto eu rezava para que fosse suficiente para evitar a detecção. Cada fibra do meu ser se concentrava em manter a quietude, se misturando perfeitamente com o ambiente. Percebi que, apesar do cheiro ficar mais forte a cada segundo que passava, não tínhamos ouvido as fortes pisadas que até agora tinham caracterizado sua chegada. Eu me perguntava onde a besta poderia estar quando uma sombra pesada passou pelo nosso esconderijo. Ele estava nas árvores. Seus braços grossos e poderosos se moviam de um galho para outro, com os músculos ondulando como ondas sob sua espessa camada de pelo emaranhado. A criatura se movia silenciosamente, quase com graça, através da floresta que nos cercava, parando de vez em quando para vasculhar o chão da floresta e cheirar o ar. A verdade é que eu não ousei emitir um som, mesmo quando a criatura se demorou a poucos metros do meu esconderijo. Seu olhar inquisitivo estava explorando a área, seus olhos inteligentes pareciam procurar em cada canto e fenda da floresta, atravessando as camadas de folhagem com uma intuição surpreendente. Meu coração estava na minha garganta, ameaçando me expor mais uma vez, mas a sorte nos favoreceu naquele momento quando a atenção da criatura se desviou para outro lugar, talvez atraída por um som ou cheiro distante. Ele hesitou a poucos metros do meu esconderijo antes de dar meia volta e desaparecer no labirinto da floresta mais uma vez. Ficamos ali por mais 30 minutos ou mais antes de nos permitirmos soltar um suspiro de alívio. Tínhamos sobrevivido ao nosso primeiro encontro cara a cara com essa coisa, mas ainda tínhamos muitos quilômetros a percorrer antes de chegar em casa. Tiramos alguns momentos para recuperar a compostura e então continuamos lentamente em nosso caminho para o acampamento, tomando cuidado com cada passo ruidoso que dávamos enquanto avançávamos para nosso destino. Sabíamos que estávamos nos aproximando quando encontramos um cheiro. Não o almíscar pesado e podre da criatura, mas o cheiro chamuscado e nauseante dos restos queimados. Kenny, o mais velho de nós, pediu um descanso antes de entrarmos em nosso antigo acampamento. Não acho que foi para recuperar o fôlego, mas pelo fato de que ele tinha perdido 2 conhecidos e um membro da família no decorrer de 10 horas. Voltar ao local onde os restos carbonizados de Kenny estavam era demais para ele naquele momento, especialmente porque ambos sabíamos que os animais da floresta e os insetos já teriam começado a despojar Kenny de sua carne. Eu me sentei no chão ao lado dele e coloquei minha mão em seu ombro. Não precisávamos falar. Eu já havia perdido amigos e familiares antes. Concedido, não de uma maneira tão repentina e incrivelmente tola como oferecer um cigarro a uma criatura, mas ainda assim, eu entendia. Kenny, por outro lado, seguiu em frente. A vergonha de seu segredo exposto pesava sobre ele como deveria, e ele queria estar sozinho, longe do julgamento dos outros. Depois de alguns minutos de reflexão, nos levantamos e sacudimos a poeira, prontos para continuar nossa jornada, quando ouvimos Kenny gritar por ajuda. A armadilha para ursos me pegou, ele gritou. Nós compartilhamos um olhar de arrependimento. Com tudo o que havíamos passado desde que acordamos, tínhamos esquecido completamente das armadilhas para ursos. Para ser justo, tinha sido um dia infernal. Corremos para o acampamento e encontramos Kenny sentado em seu traseiro com a perna presa no aperto de ferro da armadilha. As bordas dentadas da armadilha se aprofundavam a cada movimento dele. O sangue escorria da perna ferida em jorros constantes, manchando o chão abaixo dele de carmesim. Estava claro que sua perna estava quebrada em pelo menos um lugar. Ele não iria sair andando desta floresta. Nós trabalhamos para abrir a armadilha, mas cada vez que puxávamos 1 centímetro, Kenny gritava e nos implorava para parar. Depois de 2 tentativas, o pesado aroma de almíscar da criatura voltou. Os olhos de Kenny se arregalaram e ele nos implorou para não deixá-lo. Nós recuamos quando nos levantamos. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Mas nós novamente nos esfregamos com terra e agulhas de pinheiro e pulamos para um arbusto próximo e esperamos. Não demorou muito para o pé grande aparecer. Kenny ficou em silêncio e olhou fixamente para o enorme bruto enquanto ele se aproximava dele. O gigante estendeu uma enorme mão e levantou Kenny pelo tronco, imobilizando os braços ao lado do corpo. Suas pernas pendiam sob o aperto da enorme mão, uma das pernas dobradas em um ângulo terrível onde a armadilha para ursos ainda estava presa a ele. Nós vimos isso de um arbusto próximo. Quando percebemos que tínhamos cometido um terrível erro. Estávamos deitados em uma colônia de formigas bravas.
Uma dor aguda subiu pelas nossas pernas quando o exército de formigas saiu de sua colmeia e fez seu caminho desde nossos pés até nossos troncos. A dor era imensa. Precisei de toda a força de vontade do mundo para não gritar e tirá-las de cima de mim. Lentamente, elas fizeram seu caminho pelas minhas pernas até o tronco do meu corpo, depois minhas costas, depois meu pescoço e logo estavam se arrastando profundamente em meus ouvidos e nariz. Meu cérebro gritava para tirá-las de cima de mim, para correr e gritar e assoar o nariz e tirar a roupa. Mas nós, em vez disso, permanecemos imóveis. Permanecemos em silêncio e deixamos o enxame de formigas nos cobrir. A única outra opção era morrer, e a verdade é que eu não queria fazer isso. A criatura, ainda segurando Kenny no alto com uma mão, colocou a outra mão sobre a cabeça de Kenny. A coisa fechou os dedos ao redor da cabeça de Kenny e puxou para cima como se estivesse desentupindo uma garrafa de vinho. A pobre cabeça de Kenny foi arrancada sem esforço, trazendo consigo uma pequena seção da coluna vertebral. Ele não fez um único ruído. Nesse ponto, as formigas de fogo haviam nos coberto quase por completo. Eu podia sentir minha pele começando a esticar em minhas pernas e braços à medida que inchava. Olhei para ele e seu rosto estava tão inchado que mal podia reconhecê-lo, mas permanecemos resolutos em nosso silêncio. A besta circulava ao redor do acampamento, brincando com sua presa fresca e dando generosas mordidas no homem que havia eliminado no dia anterior. Parecia que havia parado de procurar na área e estava prestes a ir embora quando se ouviu o som de folhas quebrando. A besta havia entrado em outra das armadilhas para ursos e nativas. O animal uivou em uma combinação de dor e fúria primária desencadeada, mas a armadilha não o deteve de forma alguma. A besta arrancou a armadilha de seu pé com facilidade e depois a partiu ao meio. Em seguida, em uma demonstração surpreendente de pura força, arrancou uma pequena árvore próxima e a partiu ao meio também. Então, o animal começou a caminhar em um pequeno círculo ao redor do acampamento, testando sua pele lesionada, resfolegando e bufando com fúria cega, batendo periodicamente.